Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Percebestes, amados irmãos, que no Evangelho de hoje Jesus não fala, Jesus não aparece. Não obstante, este é o domingo chamado Gaudete. Gaudium, em latim, significa alegria. Gaudete, do verbo gaudere, é uma exaltação a que nos alegremos. Na segunda pessoa do plural, alegrai-vos. A alegria é o tema das leituras que acabamos de ouvir. A mais importante do Evangelho tem a alegria guardada, secreta. No meio do povo está alguém, já está presente. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Eu penso que essa afirmação de João Batista, depois de dirimir as dúvidas daqueles que queriam saber se ele era o Messias, se ele era Elias, ou se era um profeta esperado, João responde com tríplice não. Eu não sou Elias, eu não sou o Messias, eu não sou
sou um profeta. Eu sou a voz que clama no deserto. E lembrando a profecia de Isaías, diz: preparai o caminho do Senhor. Desculpem, mas o tema da alegria precisa colocar como pano de fundo, como desafio até, para que ele seja bem colocado, bem postado, a tristeza. O homem moderno é, antes de tudo, um estressado, um angustiado, um traumatizado pela correria da vida, pela inquietação decorrente de uma necessidade, garantir para si o sustento, mas também buscar o prazer, que é um elemento integrante da nossa existência terrena. Buscar também a sua realização profissional, a paz, o conforto para si e para os seus, viver dignamente, viver longamente, mas ele tem no seu horizonte, eu me refiro a todos os seres humanos, muitos desafios. Ele tem as chagas sociais que constantemente o atormentam. Ele tem desafios de natureza existencial. Ele por vezes é atingido pela traição, pelo cansaço, pela fadiga. Ele se defronta com pessoas que pensam diferente dele, pessoas que têm interesses que conflituam com os seus. Tem diante de si o mistério da enfermidade, das chagas morais que atingem a si e ao próximo. Ele contempla, ele sabe, raramente ele experimenta, mas em muitas partes do mundo não se pode falar de raramente. O fenômeno da guerra é constante. Tem diante de si, a longo prazo, a triste realidade do sentimento, da proximidade da morte e da mesma morte. Pergunta: malgrado todo esse quadro, não muito alvisarei, na verdade sombrio, há razões para se alegrar. Eu me refiro também mais proximamente àqueles que estão experimentando na pele ou no bolso as dificuldades, os tormentos, os desafios, as chagas, as aflições de dificuldades familiares, econômicas, no trabalho, de convivência com sua família, e não tem experimentado uma alegria serena, duradoura, há muito tempo. O desafio para o bispo hoje é exatamente situar essa realidade que é colocada na segunda leitura de hoje de uma forma, humanamente falando, impossível. Repare a primeira frase da segunda leitura de hoje: estai sempre alegres. Digam, como aplicar isso diante da notícia da morte de uma pessoa muito querida? Dá para estar sempre alegre? Respondam sim ou não, mas antes de responder, eu preciso fazer uma distinção entre alegria sentimento e alegria convicção. A alegria, comumente falando, ela é um estado de comoção da alma. Como tal, é momentânea, é passageira e prova. Um dos sinais da alegria é o semblante de felicidade, quase de sorriso, em certas ocasiões até de gargalhadas, mas não uma gargalhada irônica, debochada, mas é uma explosão de felicidade. Pensem, portanto, naquela notícia que encheu o vosso coração, mas deu um júbilo tremendo e vocês não se contiveram, manifestaram o semblante sereno, irradiando felicidade para os mais próximos, e não satisfeitos espalharam isso para os quatro cantos do mundo, e haja telefonema, e haja notícia para os vizinhos, para os entes queridos. É consequência da alegria não guardar para si a razão da alegria. Dificilmente uma pessoa guarda consigo a
a razão da felicidade. Por uma questão de prudência, para cumprir aquilo que Jesus disse: não deis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem com os pés e voltando-se contra vós vos estraçalhem. Às vezes é oportuno que, quando estamos imensamente felizes diante de certas pessoas, desculpem, que não valem nada, pessoas que não merecem ouvir aquela notícia, que nós nos contenhamos, que nós não manifestemos para elas a causa da nossa felicidade. E dou uma prova: vocês já tiveram a sensação de contar uma notícia maravilhosa para alguém e a pessoa receber aquilo com frieza, com deboche, com ironia? Ora, faça-me um favor, depois dessa, eu não sou idiota. Pois da próxima vez, diante dessa pessoa que não sabe valorizar a riqueza que está transbordando o meu coração, da próxima vez não digo. Isso não é vingança, isso é cumprir o que Jesus diz: não deis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães. Outro exemplo: a esposa que está em crise matrimonial conta para o marido: estou grávida. Ele fecha a cara e a insulta. Isso é uma morte para ela. Pois bem, amados, mas isso é uma exceção. A regra é que, quando experimentamos a alegria, a anunciemos aos demais. Isso é emoção, é estado de comoção da alma. Não é dessa alegria que nós estamos tratando. Porque se fosse, a palavra de Deus, na primeira frase da segunda leitura de hoje, não poderia ser cumprida. Ninguém conseguiria cumprir esse versículo da Escritura. Mas a palavra de Deus é para nós possível de ser praticada em todas as circunstâncias. Então, a alegria de que trata a palavra de Deus não é estado de alma, não é comoção espiritual, que como tal é passageira. A alegria de que tratam as 4 leituras que acabamos de ouvir brota de convicções, de certezas. Portanto, não são coisas transitórias, efêmeras, fugazes, mas constantes, perenes, como a própria palavra de Deus. Reparem no salmo que nós acabamos de cantar, que na verdade é o Magnificat de Nossa Senhora, que cita, Nossa Senhora cita afirmações da primeira leitura de hoje. Aliás, todo o Magnificat é um conjunto de afirmações do Antigo Testamento. Façam depois uma investigação, uma comparação. Há uma Bíblia muito boa que traz no lado, na margem direita das afirmações bíblicas do Novo Testamento, os textos do Antigo Testamento. É a Bíblia de Jerusalém. Ela ajuda bastante a gente a saber se aquela frase do Novo Testamento está no Antigo. Pois bem, no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, de 46 a 54, que é o salmo responsorial da missa de hoje, não é um salmo do Antigo Testamento, é o Magnificat da Virgem. Ela está aqui exultando de alegria. Comparem, por favor, a primeira frase do salmo responsorial de hoje com o versículo 10 da primeira leitura de hoje. E o que é que vocês encontram? Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Vejam agora o salmo, que é o Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Nossa Senhora, portanto, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ela diz pouca coisa dela. Ela agrupa de forma harmoniosa textos do Antigo Testamento, o que revela uma espiritualidade profunda de convicção com as profecias do Antigo Testamento. Mas para nós compreendermos por que devemos nos alegrar sempre, é preciso que nós nos situemos
contextualizemos. No contexto no qual a Virgem Maria se encontrava, o autor da primeira leitura se encontrava, o autor da segunda leitura se encontrava São Paulo e São João Batista, o que ele veio trazer. Nós podemos situar todos esses contextos diversos, em épocas diversas, em séculos diversos, em milênios diversos, numa palavra-chave: a situação de condenação. Para nós compreendermos essa alegria efusiva, transbordante, intensa, essa explosão de felicidade incontida, é preciso que a nossa situação seja de pessoas desfavorecidas. Eu repito uma frase do Apocalipse de São João que me encanta profundamente e que em muitas de minhas homilias é o ponto de partida. Tu dizes, Apocalipse 3,17, eu sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, diz o Senhor Jesus ao anjo da igreja de Laodiceia, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha, quando nós nos colocamos nessa condição, 5 vezes desfavorável, e é o que nós somos diante de Deus, exceção feita à Virgem Maria. Senhor, o que é o homem? Diz o Salmo: para que o trateis com tanto carinho? Nós somos esta realidade desfavorecida, pecadora, desgraçada, infeliz, miserável, pobre, cega e nu. O que nos tornou assim foi o peso dos nossos pecados, foi a quantidade imensa da nossa miséria. Então vejam, se sendo assim, estando assim as coisas, e se não podemos fazer nada para merecer de Deus alguma coisa, nada que venhamos a fazer pode mudar o quadro, porque não há outra sentença, não há outro destino para os homens que a condenação. Criados em estado de desgraça, Romanos 3,23, todos pecaram, estão privados da glória de Deus. O que nos resta sem a intervenção divina? A condenação, o inferno. E essa realidade pavorosa atormenta o homem, pelo menos enquanto possibilidade não fora a vinda do Filho de Deus, não fora o seu mistério redentor de encarnação, paixão, morte e ressurreição, nós seríamos pessoas completamente desesperadas. O homem não merece nada diante de Deus. Merecer significa a atitude da criatura que reivindica de Deus algo que, segundo ele, seria devido. O Senhor está obrigado a me dar. O Senhor tem a obrigação de me dar isto, porque é um direito meu. Isso simplesmente não existe na Bíblia. Ora, agora junte as duas realidades. Eu não posso merecer diante de Deus, eu não posso reivindicar nada para Deus, e estou fadado à condenação. A minha vida é isso de que falou o Apocalipse: sou infeliz, desgraçado, pobre, cego e nu. O que me resta? Eu não tenho chance, eu não tenho possibilidade nenhuma de sair dessa situação. Só me resta, após a morte, a condenação. Assim colocadas as coisas, quando nós nos colocamos nessa condição de culpados e de sentenciados ao inferno e de entregues à nossa própria sorte, quando ouvimos a alegre notícia de que Deus, malgrado nossa culpa, teve compaixão de nós, olhou para a nossa indigência, veio em nosso socorro, fez-se um de nós, sem mérito de nossa parte, e ofereceu-nos gratuitamente a salvação, respondam: qual deve ser a atitude, a resposta, qual deve ser a postura, qual deve ser a condição do homem tendo essa certeza? Alegria.
Esta alegria perdura sempre, porque permanece, porque aquilo que aconteceu no Calvário, a nossa salvação, aquilo que Jesus operou por nós, pagando o preço do nosso resgate, cancelando a nossa enorme culpa, purificando-nos com o seu sangue precioso, e pela sua morte e ressurreição, reconciliando-nos com o Pai, na força do Espírito, e abrindo as portas do paraíso. Isso causa uma alegria constante, que não acaba nunca. Acabaria se essa verdade fosse bem a verdade, ou simplesmente se não fosse verdade. Mas será que, olha, no erro ninguém sente alegria, sobretudo quando descobre que foi enganado, muito menos na dúvida. A dúvida não causa alegria para ninguém. Pior ainda quando é a opinião que é a prima da dúvida. A opinião é um juízo incerto. Você, quando afirma uma coisa, não tem certeza, e se não tem certeza, você está pisando em ovos, está claudicando. Nunca você pode dizer: eu estou feliz por emitir uma opinião. Bem diferente é quando temos certeza. Você vai sereno fazer alguma coisa, porque você tem convicção daquilo. Máximo quando se trata da certeza de fé. Existem vários tipos de certeza: a certeza metafísica, a certeza física, a certeza biológica, a certeza matemática, a certeza profissional. Todas essas certezas admitem uma possibilidade de erro. Inclusive, quando se trata de atitudes humanas, é a certeza moral. Fulano me ama, eu tenho certeza disso. Bem, mas você não sabe o que se passa no coração dele. Você está emitindo certeza por sinais externos. Você não conhece o coração dele. Essa certeza admite possibilidade de erro. A namorada tinha certeza de que o namorado a amava, e depois que ele, quando ficou noivo, a amava, e casou porque tinha certeza do amor dele por ela, e depois se decepcionou, é prova de que a certeza moral às vezes se equivoca. Mas certeza de fé não. A certeza de fé nunca erra. Ela é infalível. Por isso é a fé a causa, a motivação, o alicerce dessa alegria, convicção que não acaba nunca. Então vamos agora à questão do velório. Vamos agora à questão da enfermidade que causa terríveis dores no corpo. Ordinariamente, as pessoas que são atingidas por essas chagas não andam dando risadas por aí, de forma alguma. A enfermidade causa dores, e a dor não provoca de forma alguma alegria e emoção. Então, como situar a segunda leitura de hoje? Estais sempre alegres na hora da dor física, na hora da crise do cálculo renal, da crise de próstata, do câncer de mama, etc., da perda do ente querido. Como cumprir este preceito: estar sempre alegres? De certa forma, a resposta já foi dada. A alegria bíblica é fruto de certeza, não é fruto de momento. Portanto, ela não é sentimento. O sentimento passa, ele tem relação com os sentidos. Vou dar um exemplo. Eu sinto fome, é a barriga que está roncando, mas essa fome desaparece quando eu assacio comendo. Desapareceu o sentimento da fome. Eu sinto frio. Hoje choveu muito no DF, mas quando a chuva passa e vem o calor, o sentimento que tem relação com o tato do frio passa. Eu sinto tristeza porque perdi o meu ente querido. É compreensível. Ninguém pode, humanamente falando, dizer: não sinta tristeza. Acabou de perder pai. É desumano você pedir para a pessoa que não sinta tristeza. Você pode consolá-la e levar certeza para ela. Certeza na tristeza. Pois bem, a certeza que traz alegria na tristeza tem um nome na Bíblia: consolação. A senhora perdeu o seu ente querido. Aproxima-se então uma pessoa profundamente católica, uma pessoa de uma fé inabalável, cheia de Deus, e dirige palavras acertadas para ela. Fala do amor de Deus, que não tem nada a ver com a morte que entrou no mundo por causa
causa do pecado. Fala da compaixão de Deus, que tanto amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala também que as almas dos justos estão com Deus, conforme diz o livro da Sabedoria, capítulo 2. Fala da morte e ressurreição de Cristo. Fala da ressurreição do Senhor que venceu a morte. Fala do Senhor que subiu ao céu e prometeu que ia preparar um lugar para nós. E quando esse lugar estiver preparado, Ele voltaria e nos chamaria, para que um dia Ele estivesse e nós estivéssemos com Ele. Ou seja, fala das verdades fundamentais, fulcrais, acerca do mistério da morte e da ressurreição. A ressurreição de Cristo, sua segunda vinda, a vida eterna. Pois bem, ela faz essa catequese, não necessariamente elucubrada, mas ela transmite elementos fundamentais da fé, consola aquela pessoa, as lágrimas daquela pessoa continuarão a cair, é a saudade. Ora, afinal de contas, a pessoa amada que estava conosco por tantos anos não estará mais aqui. Todavia, essa certeza se torna penúltima ou antepenúltima, se torna secundária, porque outras certezas vão ser dadas agora, maiores e melhores do que esta, e tais certezas causam uma imensa alegria, de sorte que aquela pessoa já no velório, se crente, vai simplesmente recordar. E se dócil aquilo que Deus está falando por meio da palavra da pessoa consoladora, é chamada a acreditar. Mas fiquemos com as pessoas que creem. Naquela hora, a sua fé é chamada a ser confirmada, corroborada, solidificada. E ela, mesmo triste, emocionalmente, mesmo com uma tristeza, sentimento, ela faz um ato de fé. Sim, minha mãe não está mais aqui comigo, mas eu a entrego nos braços de Deus. Eu creio na vida eterna. Rezo pelo seu descanso eterno, para que ela, se morreu na graça, mas ainda com necessidade de se purificar, seja abraçada no fogo do purgatório e venha um dia se encontrar com Deus na glória, participando daquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, ainda no velório, ela experimenta a alegria que brota da certeza da fé, mesmo não tendo a alegria sentimento. É nesse sentido que São Paulo diz: estais sempre alegres. Vou dar outro exemplo bem prático, não falando de morte. Chega de falar de morte. Um católico romano, mas de uma fé intrépida, que confia no Senhor. Quando sai de casa, faz suas orações, entrega-se a Deus, está sempre na presença do Senhor, a Ele recorre das dificuldades, busca-o com um coração sincero, é um verdadeiro temente a Deus, pois não é que 10 minutos depois de sair de casa é assaltado. O assalto é extremamente constrangedor. O ladrão diz: passe o relógio, passe a chave do carro, passe os cartões de crédito, saia e não olhe para trás, senão eu lhe mato. Muito bem. Como então cumprir estar sempre alegres? Eu repito, naquela hora, o sentimento da alegria é impensável. Ele está constrangido, desmoralizado, está abatido. É uma sensação terrível, o medo de ser morto, etc. Mas reparem agora a necessidade da oração, da leitura da Bíblia, dos sacramentos, de estar sempre na presença do Senhor. Quem está cheio de Deus nessa hora, manifesta a alegria desse sentido. Dou-te graças, ó Deus, porque a minha vida foi preservada. Eu te louvo, meu Senhor, porque o meu carro estava no seguro. Vão-se os anéis que eram os dedos. Eu te louvo, meu Senhor, porque os meus cartões de crédito, eu vou fazer uma ligação agora no 0800 e vou trancá-los. Eles vão ficar bloqueados. Eu vou ao boletim de ocorrência, eu vou à delegacia, eu tomarei essa providência junto à empresa de seguro de carro, etc. Eu volto para minha casa. Tu que já me deste tantas coisas, tu me darás tudo de volta. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Ele volta
casa serena. Aliás, lá já no momento, no local, na situação onde aconteceu o fato desagradável, ele está com o Senhor, está bendizendo e louvando o Senhor, porque foram os 10 e ficaram os dedos, estás sempre alegre. A certeza nos joga para o passado, é a palavra de Deus quem garante, mas também o nosso passado, o que Deus já fez na nossa vida, e nesse sentido agora cravem os olhos no salmo responsorial de hoje. Vejam o porquê da alegria de Nossa Senhora. Essa palavrinha porquê, ela é a chave para nós compreendermos porque devemos estar sempre alegres. Porque, ou pois o porquê, versículo 48, ainda na primeira estrofe, a minha alma engrandece ao Senhor, se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele viu a pequenez de sua serva. Deus nos enxerga sempre, e o seu olhar para conosco é de compaixão, é de ternura, é de providência, é de amor indizível, constante, recorrente, interminável. Amados, não dá para ficar triste dessa forma. Eu repito pela milésima vez, não estou falando de alegria sentimento. Eu tenho uma deficiência de cálculo renal, volta e meia vem dores, e essas dores não me deixam não é oi, ai. Pois bem, sentimento nessa hora não existe, mas não é disso que nós estamos tratando, por favor. O poderoso fez em mim maravilhas. E repare no finalzinho do Magnífica, que cantamos ainda há pouco com a salmista. Ele saciou de bens os famintos, despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Olhar para o passado, recordar sempre as maravilhas que o Senhor fez e concluir: aquele que agiu é fiel. Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será por toda a eternidade. O meu Deus que me defendeu tantas vezes, há de me defender, que me concedeu tantas dádivas, há de me conceder. É nessa perspectiva que a nossa alegria deve ser constante, porque brota da certeza, do alicerce inexorável e quebrantável da nossa fé. Para que essa alegria seja constante, chegamos à segunda leitura de hoje. Veja na frase seguinte: quer estar sempre alegre, quer que a sua convicção jamais seja abalada, eis então o pedido da palavra de Deus: rezai sem cessar. Por favor, também quando tudo estiver indo bem na sua vida, por favor, reze, porque essa chuva de graças que está acontecendo até agora veio do Senhor. Virão dias de infortúnios, virão semanas, meses e anos em que essa fartura, em que essa tranquilidade não será tão intensa. Mas é importante que a senhora reze sempre. Veja a segunda frase da segunda leitura de hoje: rezai sem cessar. E terceiro, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Desculpem, até na hora do assalto, até na hora da crise de cálculo renal, até na hora da intervenção cirúrgica, façam esse esforço titânico de agradecer a Deus, não pela doença, supondo que Ele é o autor, Ele é o causador, não pelo assalto, insinuando que Deus moveu o assaltante a assaltar você, mas a ação de graças é no outro sentido. Aquele, no caso do assalto, que já falei: eu te dou graças, Senhor, por estar vivo. Eu te dou graças, Senhor, porque minha filha não foi aprovada, mas há muitas outras possibilidades. Se ela não passou naquele concurso, mas há uma infinidade de outros. Eu rendo graças pela possibilidade de viver, de pensar, de estudar, pelas oportunidades que não faltam, pelas chances, pelas portas que se abrem, pelas chances que me são dadas, porque os homens fecharam aquela porta, mas tu abriste aquela outra. Porque se aquilo que eu queria realizar não se concretizou, mas eu estou diante de ti perguntando, sendo sempre disponível: o que tu queres de mim?
Se não deu certo assim, vai dar certo de outra forma. Render graças sempre pelo Senhor bondade, pelo Senhor providência, pelo Senhor que concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Façam esse exercício e a alegria vossa será sempre completa. Essa alegria não enxerga utopias, não enxerga quimeras, não alimenta ilusões irrealizáveis, mas se joga nos braços de Deus e diz: o que Ele determinou para mim vai se realizar e vai ser mais intenso e belo e duradouro do que aquilo que eu sonhava, do que aquilo que eu esperava. Mateus capítulo 6, versículos de 32 a 33. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Os pagãos é que se preocupam com tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Sei que eu estou olhando para dezenas de pessoas que no passado acalentaram tantos sonhos, esperavam realizá-los e muitos não se realizaram, mas o tempo passou, mas as décadas se sucederam e quantas dádivas Deus concedeu para eles. Quem imaginaria que 20 ou 30 anos depois daquele sonho tão mequetrefe, tão desse tamanho comparado com o que você já recebeu hoje, imaginaria que você receberia uma esposa tão santa, filhos tão belos, um lar tão equilibrado, um emprego tão estável, um patrimônio tão suficiente para viver com conforto. Vejam, é nessa perspectiva, amados, e mais, para que essa alegria seja constante, é preciso colocar alguns limites no nosso ímpeto. Vejam a segunda leitura de hoje: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, guardai o que for bom. A alegria constante tem relação também com o dom do discernimento. O que é bom eu aceito, o que não é bom eu excluo, e assim eu vou colaborando para que essa alegria seja mais consolidada, mais retomada, mais recorrente, e que o próprio Deus conserve sem mancha alguma vosso espírito, vossa alma e vosso corpo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra-chave que encerra a segunda leitura de hoje, causa da nossa alegria, sabem qual é? É uma palavra de 4 letras. Deus é fiel. Alegres, porque Ele prometeu e sua palavra não cairá por terra. Ele não disse que ajudaria você, que amaria você, que protegeria você, que salvaria você. Quando for que Deus prometeu e não cumpriu, olhe para o seu passado, olhe para a palavra de Deus e se atreva a dizer que alguma palavra do Senhor caiu por terra. Ora, amados, por mim eu pararia a homilia aqui e diria: baixa, é suficiente, já entendi a alegria cristã. Malgrado esses espaços, esses momentos de tristeza emocional, que dependendo do motivo é perfeitamente compreensível, mas todavia, porém, entretanto, todas as adversativas que eu imaginar aqui, é possível conjugar tristeza, sentimento com alegria, convicção. Não falo de alegria, emoção, isso é passageiro, portanto não é objeto da palavra de Deus. O que passa, a palavra de Deus coloca como contingente, como acessório. Por exemplo, agora, talvez haja alguém que esteja experimentando uma alegria transbordando. Deus me falou nessa homilia algo e eu estou aqui maravilhado de alegria. Muito bem, mas lembre-se, se isso passar, se na próxima missa em outro local você não ouvir uma homilia que lhe traga essa alegria, conclua. Foi sentimento relacionado com a alegria, convicção. É esta que estamos interessados em pedir ao Senhor e em consolidar e em fortalecer nesta Eucaristia. Para concluir, umas 2 palavras do Evangelho de hoje que já tratamos ano passado. João é a voz que grita no deserto: aplainai o caminho
do Senhor. O Senhor que já está no nosso meio, que vem para salvar, que vem para trazer a liberdade aos presos, como diz o profeta Isaías na primeira leitura de hoje: salvar os cativos, proclamar o ano da graça do Senhor, curar as feridas, trazer a boa nova aos humildes e veio me justir. O presente de Deus, a força do alto, foi derramada. Deus não se esqueceu de mim e dos pobres homens, e de novo vem na figura de um menino, daqui a alguns dias na liturgia da igreja, pobrezinho, que será colocado depois num presépio, colado com fiapos de pano para me trazer a salvação. Termino fazendo um pedido a vocês. Vislumbrem agora o pós-parto, aquela expressão de felicidade da mãe, que depois dos trabalhos de asepsia dela e da criança, o banho que a criança experimentou, o corte do cordão umbilical, a solução de ouro para estancar, esterilizar as partes íntimas da mulher, e depois, um momento crucial, a criança que chorou na hora do banho, agora está ávida por mamar, e ela será colocada no regaço da mãe. A mãe que muito gritou, agora olha para a criança pela primeira vez. Qual a sensação? O que vocês, mães, experimentaram? Uma felicidade transbordante. Pois bem, isso nem se compara com a alegria e a convicção. Aquela alegria passou, mas não é dela que nós estamos falando. Eu citei esse exemplo para que nós fizéssemos um exercício mental pela fé e fôssemos a Belém e contemplássemos a causa da nossa alegria. Eu que sofro tanto, contemplo aquele que veio aliviar meu sofrimento. Eu que bebo tanto, contemplo na candura da criança aquele meu Salvador, que daqui a 33 anos vai redimir os meus pecados. Eu que estou fadado à morte, vou a Belém e olho aquela criança que um dia morrerá por mim e ao terceiro dia ressuscitará e abrirá as portas do paraíso. E se eu for fiel a Ele até o fim, Ele me levará consigo. É essa a alegria que eu quero recordar. É esta alegria que o Senhor quer que brote, que seja consolidada, fortalecida e aumentada neste terceiro domingo do Advento. Que Deus nos torne sempre alegres, rezando sem cessar, dando graças em todas as circunstâncias, não desprezando as profecias e afastando-nos de toda espécie de maldade, porque aquele que nos chamou é fiel e Ele mesmo realizará tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.